Nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas ações que estão com enorme dividend yield agora em agosto. E mais do que isso, tá? Possuem consistência no dividend yield. Por que consistência? Porque o que eu tô te mostrando por trás disso, o que tá por trás dessa listinha de ações aqui, é um método de seleção de ações. Um método que faz muito sentido para quem pensa em viver de dividendos ou para quem já está vivendo de dividendos. Então qual é o grande recado aqui, tá? Presta muita atenção no método, que é um método que faz você chegar nas ações que eu vou comentar aqui. Ele que vale mais que qualquer coisa. Se você quer conhecer ele, segue aqui nesse vídeo. Já deixa o teu like nesse caminho e também teu comentário. Você gosta de investir em ações de dividendos, sim ou não? Tamo junto? Então vamos lá. Comgás, código CGAS5. É uma empresa distribuidora de gás natural que tem um cash yield de 6,14%. Isso significa alguma coisa para ti? Olha, eu acredito que não significa absolutamente nada. São informações jogadas ao vento. Talvez você não saiba nem o que é cash yield. Mas eu começo citando a Comgás aqui porque ela é uma das ações que eu quero citar nesse vídeo. E jogando essas informações ao vento para que você pense em coisas tipo: porra, de onde o Camilo tirou essa ação? O que é cash yield? O que ele tá falando? E aí eu faço o gancho perfeito com a explicação do método. Eu quero falar agora sobre o método de seleção de ações boas pagadoras de dividendos. E como um bom brasileiro investidor, é quase impossível falar sobre dividendos sem mencionar Luiz Barsi. Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, um cara humilde que eu admiro pra caramba. E que outra pessoa que admirava ele, que era muito próximo dele, era um cara chamado Décio Bazin. Um autor, até trabalhou no mercado financeiro, foi jornalista, autor, que infelizmente faleceu já há um certo tempo, mas deixou um legado muito legal de conhecimento, em especial por um livro chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. É um livro, aliás, muito citado pelo Luiz Barsi Filho, que a gente admira muito aqui no Clube do Valor. E embora eu não siga essa estratégia, eu não selecione ações boas pagadoras de dividendos, eu tenho que ter a humildade de falar que essa é uma estratégia muito boa. É uma estratégia muito boa e cumpre todos os requisitos que eu olho por trás de uma estratégia boa. Histórico comprovado, regras claras, método passo a passo, eliminação de vieses comportamentais, por ser tomado com base em decisões quantitativas. É por isso que eu quero explicar aqui esse método aí do Décio Bazin e explicar o que é esse tal de cash yield que eu estou introduzindo aqui. Tá, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, tá? Cash yield. O que é cash yield? Cash yield nada mais é do que o dividend yield, só que em termos de dólar. Tu pega o dividendo pago, transforma esse dividendo em dólar e pega a cotação da empresa também, transforma em dólar. E o Décio Bazin explica, né, o cash yield no livro dele, o Faça Fortuna com Ações, porque esse livro foi escrito num período de hiperinflação, em que a moeda vivia mudando. Era o cruzeiro, depois virava o cruzado, depois o cruzado novo, porque a inflação era galopante, era muito alta. Então era comum naquela época a gente meio que dolarizar as coisas. Inclusive o dividend yield, beleza? Então é por isso que é o cash yield. E embora atualmente a gente esteja no momento que a inflação está mais alta, a taxa Selic está subindo e tal, o fato é que não se compara ao que era ali no final da década de 80 e início da década de 90, que muitos de vocês viveram. Eu, por sorte, não vivi, mas eu escuto muito relatos aí de meus familiares. Bom, mas voltando aqui, tá? O que a gente tem de informações até agora? Comgás está bem ranqueada no método do Décio Bazin. Eu acho a estratégia boa, embora eu não siga. E o Décio Bazin fala muito em cash yield, tá? Só sobre esse ponto de falar que a estratégia é boa, tem uma informação bem legal que eu quero trazer aqui também, que eu peguei de um livro chamado A Wealth of Common Sense, que olhou, né, para o crash de 1929, olhou para desempenho da bolsa entre setembro de 1929 e junho de 1932 e viu que o mercado caiu 81%. É isso, o índice S&P 500 norte-americano atualizado pela inflação. Mas os dividendos das empresas caíram apenas 11%, que mostra mais uma força aí desse método. Mas vamos lá. Qual o método, Ramiro? Explica esse método. O método Décio Bazin consistia em seguir 3 passos para escolher as ações. Tá? O primeiro passo era olhar para ações somente com bom volume de negócio, ações com maior liquidez. O segundo passo era eliminar empresas cujo endividamento não fosse moderado, né? De empresas muito endividadas ele tirava. E o passo 3 era pegar as empresas que tivessem um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos de imposto.
de imposto. Temos 3 pagamentos de dividendo. É tanto imposto no Brasil que a gente se confunde. E aí a Comgás é uma empresa que cumpre esses 3 critérios, assim como outra que eu quero citar aqui que também cumpre, que é a Home. Empresa Indústrias Home, de código Home 3, que está com cash yield atual de 7,39% e que consistentemente manteve um cash yield acima de 6% aí nos últimos pagamentos de dividendos. Além da Home, outra empresa que passa é a Telefônica Brasil, de código Vivit 3, que está com cash yield atual de 7,46%. Tá? Mas seguindo aqui é um método Décio Bazin, depois dos 3 primeiros passos, o que ele fazia para gerir a sua carteira, o pós-investimentos, como é que era? Primeiro, ele vendia uma ação imediatamente após alguma notícia negativa surgisse. E ele também rebalanceava a carteira semestralmente nos meses de abril e de outubro. E aí, nesses meses ele olhava para as empresas que ele tinha na carteira e se o cash yield ficasse 2 semestres seguidos abaixo de 6%, ele vendia. Beleza? Esse era o método Décio Bazin. Se você curtiu esse método, senta o dedo no like, mas tem muito mais nesse vídeo aqui. Primeiro ponto é que você deve ter percebido que tem algumas partes da estratégia do Bazin que são difíceis de aplicar. Afinal, como é que eu vou interpretar se uma notícia é negativa ou não? Como é que eu vou ficar ligado em todas as notícias de todas as ações da bolsa? O que é um endividamento moderado? Qual a métrica para olhar isso? Enfim, tem alguns pontos que, com todo o respeito desse Bazin, eu acho meio qualitativos demais. Então o que a gente fez aqui no Clube do Valor? A gente criou a nossa versão, a nossa adaptação a esse método, em que a gente basicamente removeu o critério de vender uma empresa após notícia ruim. Muitas vezes uma empresa se torna barata, se torna uma boa pagadora de dividendos, justamente porque tem algumas notícias ruins, o mercado tá com medo dessa empresa, então é daí que surgem muitas oportunidades, na minha humilde opinião. E a gente também tirou a parte de endividamento moderado, porque a gente entende o racional, né, reduzir o risco da carteira, mas são poucas as ações que passam no método Décio Bazin atualmente. Então se a gente fosse tirar uma delas, a gente iria concentrar ainda mais a carteira e aumentaria o risco. Então a gente tirou isso aí também. E para fins de backtest, de teste da estratégia, a gente também tirou a questão do rebalanceamento, tá? A gente considera somente rebalanceamento anual no dia 31 de dezembro. E aí no resto a gente manteve a mesma lógica e foi assim que a gente chegou nas ações da ISA-Cetep. Transmissão Paulista, uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica com cash yield atual de 13%. E aqui, né, eu estou citando algumas empresas enquanto eu ensino o método para tentar tornar esse vídeo mais interessante e fazer com que você se atenha ao principal, que é o método. E para você se ater ao principal, deixa eu mostrar esse gráfico, que é o retorno histórico da estratégia do método Décio Bazin. Olha como essa estratégia teria superado com larga folga o Ibovespa ou o Índice Brasil. E tudo isso com um risco, um desvio padrão muito parecido com o do mercado e com retorno bastante superior, na faixa de 23% ao ano, né, o retorno histórico. E mais do que isso, com alto dividend yield, como tu pode ver nessa tabela, o dividend yield dos últimos anos, sempre ali na faixa dos 7% mais ou menos. E o melhor benefício de investir com base nessa estratégia não é o retorno, não é os dividendos, é a clareza que te dá investir com base numa estratégia clara. Se você tem um método claro ou profissionais honestos te ajudando a investir, você vai ter clareza na estratégia que você está seguindo. Que é o gancho perfeito para te convidar para conhecer nosso serviço de gestão de carteiras. Vou deixar aqui um link para você preencher um formulário de aplicação, a gente vai analisar as suas respostas. Se você tiver perfil para ser nosso cliente, a gente pode entrar em contato e bater um papo contigo. Tamo junto? Bom, depois de falar sobre a maior importância que a gente tem aqui, que é o método, eu já vou te falar, né, sobre a última ação aí que passa nos critérios Décio Bazin, mas preciso ser totalmente honesto e franco contigo, tá? Honesto e franco em 2 pontos. Primeiro, que eu acho que ter poucas ações na carteira, como as que eu tô citando agora, aumenta bastante o seu risco. Então eu jamais pensaria em colocar somente ações citadas, somente um número baixo de ações, são 5 ações citadas nesse vídeo, dentro de uma carteira, isso aumenta bastante o risco. Eu acho que é algo que realmente tem que ser muito bem pensado. E segundo, que eu não sigo essa estratégia. Eu acho ela boa, respeito demais o Luiz Barsi, o Décio Bazin, e entendo que não existem apenas uma ou 2 formas de chegar do ponto A, que é você hoje, para o ponto B, que é você com muito dinheiro, renda passiva, etc. Existem várias formas. E a que mais fez sentido para mim é investir nas ações mais baratas da bolsa, que é algo que eu explico aí bastante no meu Instagram, @Ramiro Gomes Ferreira.
Mas enfim, a última ação que passa aqui nos critérios do Décio Bazin é uma ação do setor de transmissão de energia elétrica, também, assim como a Transmissão Paulista, uma empresa que está com cash yield acima dos 10%, na faixa de 13%, que talvez se conheça bem. E eu sou acionista, assim como eu sou acionista da Transmissão Paulista, né, seguindo um outro método que também chega na mesma resposta nesses casos. Estou falando aqui da Taesa, tá? Ações da empresa Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica. Beleza? Então, aqui vai estar o link para você conhecer melhor nossos serviços e aqui vai estar um outro vídeo sugerido. Tamo junto, segue aqui conosco e vamos que vamos. Um grande abraço, até mais!